Olá, eu sou Clóvis Jair Pronzel, sou professor do curso de Teologia da UBRA e esse é mais um vídeo da série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero, promovido pelo curso de Teologia da Universidade Luterana do Brasil. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a vocação segundo Lutero e o objetivo aqui é sumarizar alguns princípios que nós encontramos na produção teológica de Lutero e que são úteis para nós definirmos o conceito de vocação e como também podemos nós nos beneficiar de uma leitura bíblica à luz então da teologia de Lutero. Precisamos lembrar que vocação, quando Lutero surgiu na história há 500 anos, ela estava restrita ao ambiente religioso. Somente pessoas ligadas à religião tinham vocação. As demais pessoas tinham posições sociais, que nós hoje chamaríamos ou de profissões ou de situações onde as pessoas responderiam tecnicamente pelas suas funções. Tá? E Lutero percebeu, então, à luz da palavra de Deus, Lutero é um bom leitor das Escrituras, ele percebeu que o ser humano, a vocação, ela é definida a partir da justiça de Deus. O conceito de justiça de Deus não é um conceito medieval, mas é um conceito onde Deus se manifesta como Criador, justificador e santificador. Portanto, nós temos que olhar para a vocação a partir de Lutero sob a perspectiva passiva e ativa a partir de Deus, ou a partir do nosso envolvimento. Tá? Por um lado, de cima para baixo, na perspectiva da redenção e da santificação, a vocação sempre é receptiva, nós sempre recebemos de Deus. Mas, por outro lado, à luz da horizontalidade, o ser humano coopera com a vontade de Deus desde a criação, passando depois pela sua conversão e pela atuação do Espírito Santo. Isso foi fundamental para Lutero perceber já em 1520, quando ele escreve uma série de escritos estimulando os cristãos a assumirem sua vocação. Vamos falar em outro vídeo sobre o sacerdócio que Lutero estabelece, que brota ou que está conectado à perspectiva vocacional em Lutero. Então, à luz então, do credo, à luz do sumário das Escrituras, Lutero vê o ser humano a partir da sua receptividade ou passividade, a partir da obra de Deus em Jesus Cristo e no Espírito Santo, e também à luz da criação, onde Deus cria o ser humano e coloca no jardim para cuidar criativamente desse jardim. Tá? Então esse é um elemento fundamental para entendermos a vocação. Mas não é só isso. Lutero também nos ajuda a ver que nós não estamos sozinhos. Se por um lado nós recebemos, e ali de fato nós somos agraciados pela obra de Deus, essa é a igreja que eu caracterizo como a igreja que está a caminho da eternidade. Então, o Lutero chama isso do reino do ouvido, a palavra de Deus diz e as coisas acontecem. Mas por outro lado, nós temos a pessoa numa função, num ofício, tá? Podemos também chamar assim, e isso nós vemos na criação. Lutero viu na doutrina da criação, lá em Gênesis 1 e 2, Deus criando a igreja. A igreja, temos que lembrar que não é uma instituição, mas é uma relação de Deus com o seu povo. Tá? Não é uma estrutura como nós chamamos de igreja. Lutero viu que o ser humano cuida, faz o jardim prosperar, então é uma relação econômica. Nós temos a dimensão existencial familiar, Deus chama Adão e Eva para fazerem parte, família que é a mediação de Deus, simplesmente uma relação de duas pessoas, e também, de certa forma, nós percebemos o papel de pessoas que colocam um limite, a partir do Estado. Eu gosto de usar essas imagens aqui à esquerda, que é o reino do olho onde a vocação ocorre, certo? Então é no âmbito da criação. Isso faz com que nós nos engajemos, Nós não podemos dizer, à luz, então, dessa visão vertical e horizontal, nós e os outros, visto que o nós, o ser igreja no sentido escatológico, só no dia em que Jesus voltar. Por outro lado, nós somos igreja, nós somos Estado, nós somos família, à luz da mão esquerda, onde o reino do olho faz. Então, não dá para separar.
Lutero usa essas duas imagens, reino do ouvido, reino do olho, para descrever como Deus é o mesmo Deus nas duas, né? Então esse é o engajamento social que nós encontramos no pensamento de Lutero. Bom, a partir daí, como é que Deus nos usa vocacionalmente, certo? Primeiro, Deus nos usa pelo compartilhar da nossa condição que temos, certo? Então, para Lutero foi importante perceber que Deus vem até nós, Deus se faz presente na nossa vida na criação, vamos ver isso logo mais, mas também pela obra de Cristo e pela obra do Espírito Santo. E aí, para Lutero, é importante a doutrina do batismo, né? O batismo, né, ela autoriza, ou ela faz com que a obra receptiva de Deus também é em nosso favor. E nesse sentido, nós cooperamos com Deus, e usei aqui a palavra missão, né? Onde a palavra, não é o Clóvis, mas é a palavra de Deus, através do Clóvis, encontra o fariseu e o publicano. Isso aqui é uma linguagem de Mateus 18, onde nós precisamos nos responsabilizar pelo inimigo, ou sacrifício pelo inimigo. Esse é o conceito de missão, certo? Jesus diz, né, quando alguém te bater de um lado, dê o outro, né? Ame o inimigo, tá? Então nós temos essa dimensão existencial presente na nossa vocação. Por outro lado, se nós vamos encontrar o irmão, nós temos a palavra onde nós respondemos conjuntamente, tá? Então a fé ativa no amor quando nós amamos o próximo, né? Isso é importante. A forma de amar, Lutero discute um pouco com Erasmo, em 1525, no De Servo Arbitrio, e diz que nós temos uma certa liberdade de como nós amamos o próximo, né? Claro que dentro da criação de Deus, nós vamos ver logo mais, onde nós, então, criativamente, podemos amar o próximo, né? Nós temos um livre-arbítrio nesse sentido, certo? Não é como alguns vão entender que Deus é que nos dá o livre-arbítrio e nós só podemos fazer aquilo que Deus quer. Claro que na criação, Deus nos dá a liberdade e continuamos tendo liberdade. Adão e Eva tiveram liberdade para agir e cuidar da melhor forma possível o Jardim do Éden, e não está revelada a forma nas Escrituras. Nós só sabemos que Adão e Eva tinham que cuidar do jardim. Então, nesse sentido, nós respondemos ao nosso chamado, à nossa vocação, criativamente, certo? Por outro lado, né, e aqui nós temos um sumário, né, se Deus controla, ou se Deus está no comando, tanto da mão direita como da mão esquerda, e vocês têm essas duas dimensões, né? Lutero então fala do reino da palavra, reino do ouvido, o reino celestial, é onde Cristo está, onde a palavra está, e o reino da máscara, do olho, o reino terreno, eles não estão em contradição. Quem coloca em contradição, ou quem coloca em xeque esse reino de Deus que é um só, é Satanás, que ataca o próprio Deus, ataca a pessoa e ataca as estruturas, né? Então, se por um lado nós temos evangelho na mão direita, como a gente vê aqui na parte mais azulada, né? Nós temos também perdão, fé, fidelidade, nós temos o papel das escrituras, né? As escrituras não são uma prescrição de como deve ser a vocação, mas as escrituras nos mostram Jesus Cristo, né? Lei e evangelho servem para isso, o evangelho, né? Nós temos salvação eterna, nós temos uma justiça em nosso favor. Lutero fala muito do homem interior, tá? Lutero nos diz que nós somos livres, nós somos santos, tá? Nós ganhamos as coisas, nós respondemos, é um já em Cristo, já estamos lá, tá? E também olhamos para um futuro, uma aurora da vida futura, quer dizer, hoje, diariamente, diz Lutero, né, o batismo é essa volta diária, né? Ela ocorre, então, numa perspectiva de uma aurora da vida futura. E isso é missão. A missão de Deus continua até chegar o fim da nossa vida. Então, esse é um aspecto da vocação importante. Por outro lado, na mão esquerda de Deus, é o mesmo Deus, certo? É um Deus de duas mãos. Nós temos gratidão, nós temos feliz troca, nós temos alegria, temos resultados, frutos, tá? Nós podemos fazer uso da forma como interpretar a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Nós temos preservação das coisas criadas, muito bonitas, né? A lei natural está aí para ser usada, preservada, criada. Precisamos fazer uso dela, né? Nós temos o homem exterior, aquilo que as pessoas enxergam,
né? Quando a gente olhar para a ética é isso, tá? Ética tem a ver com vocação, certo? Não é minha ética, mas é uma ética, é um ethos ganho, dado em Deus, em Cristo Jesus. Eu me torno servo, né? Lutero recupera muito os lugares que Deus criou, né? Os lugares santos, né? As ordens da criação. Tá? Eu não posso recriar tudo, eu não posso ir contra essas ordens, né? Por exemplo, casamento homem e mulher. Não existe um casamento, uma outra opção para Lutero. Tá? Alguns vão dizer, não, eu tenho liberdade de escolher, de mudar. Não. A ordem da criação, Lutero permanece como diz em Gênesis. Tá? Isso faz com que eu me responsabilize. E essa minha responsabilidade é ainda parcial. Eu ainda não consigo viver sem as consequências do pecado. Por isso, à luz da vocação, eu percebo trevas, cruz, eu ainda cometo pecados, né? Eu preciso ver um progresso a partir do que eu já ganhei, não para conquistar. Então a minha vocação não é para ganhar mais, é para ficar rico, né? Alguns vão entender que vocação é uma predestinação de Deus para eu ficar rico na terra e outros pobres. Não é isso. E aqui nós temos a palavra ética como uma palavra importante, né, dentro do ofício. Eu gosto muito da ideia de nós termos códigos de éticas, né? O pai dessa ideia é Kant, que vai criar uma deontologia ética, né? A ética com propósito. Ela é muito útil nesse sentido de dizer mais ou menos o que acontece. Então, nós criamos os códigos de éticas para pastores, para médicos, para advogados e assim por diante. Isso reflete um pouco o nosso ofício. E é bom que se tenha, é bom que as pessoas saibam, né? Assim como Paulo vai escrever em Timóteo e a Tito, né? Um bom pastor, um bom teólogo precisa ser igual a um general romano, diz Paulo. Tá? Então Paulo provavelmente está olhando para um general romano e está dizendo, olha, pastor deve ser marido de uma só mulher, pastor não deve ser dado ao vinho, e assim por diante. Tá? Então ele está recuperando os mandamentos, a ética na relacional. Tá? Essa é uma das imagens de 1569, feito por Lucas Cranach, filho, né, o pai já tinha falecido, e essa imagem foi feita a pedido dessa família que está ali em preto e branco. Os branquinhos já estão no céu e os pretos ainda estão nessa vida. Tá? Essa família então pediu para fazer um epitáfio, essa é uma pintura que foi colocada no mausoléu no cemitério, tá? E mostra então Lutero e seus colegas cuidando da vinha do Senhor, enquanto que as outras estruturas religiosas estão negociando, né? Na época havia uma perseguição muito forte aos outros pensamentos, então você vê, por exemplo, uma separação entre clero e pessoas comuns que cuidam da vinha, e o clero negocia e vende Jesus para os judeus, né, como diz ali, como mostra a figura, né, enquanto que Lutero, Melanchthon e seus colegas estão no meio da vinha, cuidando dela, né, para que a vinha cresça. A vinha não é de Lutero, a vinha continua sendo do Senhor. Então, esses conceitos de vocação são muito úteis e muito promissores ou muito legais para a gente viver hoje. Eu amplio os assuntos chamando a atenção de alguns livros, né? A Ética de Cada Dia, De Todo o Teu Entendimento, Deus em Ação e a Vocação segundo Lutero. Vocês os encontram na Amazon, tá? A Ética de Cada Dia foi escrita por um professor meu da época do seminário, já falecido, o professor Martin Ward. Gene Edward Witt é um batista que se tornou luterano, ele é professor de literatura inglesa nos Estados Unidos. Ele escreve 2 livros muito legais. Um é Deus em Ação, ele descreve a vocação, e De Todo o Entendimento, onde ele faz uma leitura da história de Daniel e seus amigos na Babilônia, e como eles lá na Babilônia conseguiram testemunhar a sua fé cristã, né? O livro é escrito para descrever o pensamento pós-moderno, mas ele também nos ajuda a criar a identidade. E um texto clássico, A Vocação segundo Lutero, do Gustav Wingren, né, escrito lá nos anos 1950, né, tem muitos elementos positivos em resgatar a criação como campo de atuação da vocação, e não simplesmente a vida na igreja como era na Idade Média. Então, Gustav Wingren escreveu essa tese, né. Ele tem certos elementos que a gente não precisa concordar, mas o livro está aqui, né? Não sei se ele ainda existe para compra, mas ele está disponível, ou estava disponível no mercado. Esse aqui é meu contato, né? Vocês precisando, entrem em contato, que a gente possa, então, conversar mais e melhor sobre os assuntos. Ok?
Feito isso, né, dou graças a Deus por compartilhar mais essas ideias, né, então nesse curso sobre a vida cristã segundo Martinho Lutero, e estou à disposição para maiores esclarecimentos, para ampliarmos as conversas, né, e também darmos o suporte para vocês, alunos da teologia ou amigos da teologia, que queiram entender cada vez mais e melhor a palavra de Deus para os dias de hoje. Um abraço e até qualquer momento.